Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo falaremos um pouco sobre a relação do sistema imunológico com o transtorno bipolar. O trabalho foi realizado pelos alunos Isabelle Tormen, Jéssica Fagundes, Marina Neiva e Pedro Menini, sob a orientação do professor Gilson Macedo. Você sabe o que é transtorno bipolar? Trata-se de uma alteração no cérebro, que pode gerar mudanças no humor, podendo ser de caráter obsessivo, maníaco, hipomaníaco, ou seja, que gera energia em excesso, impaciência, agitação e impulsividade, além de ter também um caráter depressivo. Nesse sentido, acarreta mudanças nas atitudes e comportamentos do indivíduo. Essas alterações cerebrais trazem muitos impactos negativos para a vida do indivíduo e ocorrem durante aproximadamente 2/3 de sua vida. Existem diferentes tipos do transtorno bipolar. Tipo 1. Há alterações entre as manias e depressão, sendo que as manias geram oscilações drásticas do humor e a pessoa passa a ter atitudes, pensamentos e objetivos anteriormente inexistentes. Tipo 2. Há alterações entre hipomania, que trata-se da expressão de agressividade, excitação, euforia ou otimismo, e períodos de depressão. O transtorno bipolar não tem uma causa específica para ocorrer, porém alguns estudos indicam motivos que, em conjunto, podem desencadear o transtorno. Esses motivos tratam-se de fatores genéticos, mais a relação do indivíduo com o meio externo em que ele se encontra. E como o sistema imune se relaciona com o transtorno bipolar? Diferentes estudos já provaram que há uma maior taxa de autoanticorpos em pacientes bipolares, se comparados com pacientes com estabilidade emocional normal. Esses anticorpos atuam em proteínas do próprio organismo, como, por exemplo, anticorpos relacionados a diabetes mellitus do tipo 1 e gastrite crônica autoimune. Além disso, uma mudança muito importante que acontece no corpo é a alteração de algumas citocinas, como as que são denominadas IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-alfa e interferon-gama. Em geral, as citocinas apresentam um papel muito importante no sistema imunológico, uma vez que são elas que sinalizam e mediam as funções celulares dos sistemas inato e adaptativo. Falando especificamente de algumas citocinas, o que se observou em alguns estudos foi alterações na quantidade de fator de necrose tumoral alfa no sangue de pacientes com transtorno bipolar. Essa citocina é produzida em uma reação inflamatória aguda e é essencial na resposta imune contra patógenos com atuação importante em diversas ações pró-inflamatórias. Houve também alterações na interleucina 6, que é importante na fase aguda de inflamação e estimula a ativação de linfócitos, que é um tipo de célula fundamental do sistema imune, além de aumentar a produção de anticorpos. Observou-se também que pacientes na fase de mania e depressão apresentam altos níveis de interleucina 8, que estimula a migração das células do sistema imune, principalmente neutrófilos, que são importantes na defesa do organismo. Além disso, aumentam a expressão de moléculas de adesão, aquelas que permitem a ligação entre as células, por células da camada endotelial, que recobrem o interior dos vasos sanguíneos. A alteração na interleucina 2 estimula a sobrevivência e maturação de linfócitos T. Além disso, também aumenta a produção da interleucina 4, que induz a proliferação e diferenciação dos linfócitos B, e interferon-gama, que aumenta a capacidade fagocitose das células denominadas macrófagos. Por fim, a interleucina 10 pode inibir a ação de citocinas como a interleucina 12, que é produzida para induzir destruição do patógeno e inflamação. Dessa forma, facilita então a ação de diminuição da resposta inflamatória e reparação do tecido. Com tudo o que foi dito em mente, o que podemos esperar da relação do transtorno bipolar com a alteração das citocinas que afetam o sistema imunológico? Concluímos então que mesmo com todas as informações que já se tem, é necessário ainda estudos minuciosos e criteriosos para que se forneçam dados com mais exatidão. Contudo, com as informações já obtidas, já podemos visualizar a complexidade da doença e com os avanços das ciências encontramos importantes aspectos que relacionam o sistema imune ao transtorno bipolar, que podem auxiliar ainda mais no tratamento da doença.
Muitos artigos já falam sobre o assunto e são muito interessantes de serem estudados caso você tenha interesse. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!